Olá, sejam todos bem-vindos ao SupraCast, o podcast da Suprafarma Farmácia de Manipulação. Eu sou Mônica, farmacêutica e fundadora da Suprafarma, e hoje nós convidamos o Dr. Wellison Carvalho. Isso, bom dia a todos. Tudo bom, Dr. Wellison? Tudo ótimo. Dr. Wellison é cirurgião dentista, ele é médico e tem as pós-graduações em nutrologia e medicina do esporte. Também especializado em perícia médica e perícia odontológica, integrante da Polícia Científica da Secretaria de Segurança Pública do Tocantins. Hoje ele veio falar sobre a saúde do homem. Isso, eu me sinto honrado por esse convite e assim, é um mês muito importante, onde há um despertar dessa atenção aí de todos voltados para a saúde do homem, uma saúde que devemos analisar de uma forma geral. Tem o foco de saúde principalmente relacionado à prevenção de câncer de próstata, mas nós entendemos que o homem ele deve ser entendido num conjunto como um todo, uma visão a mais completa possível. E eu, como médico, você citou aí as áreas de atuação. Hoje eu tenho uma atuação focada principalmente no emagrecimento, a parte de hipertrofia com saúde, parte de saúde, qualidade de vida, e me sinto honrado e quero colaborar ao máximo aqui na discussão, nesse bate-papo, que é voltado aí para levar informações de qualidade para as pessoas. E eu parabenizo a Suprafarma por essa atitude voltada para a promoção de saúde, para a multiplicação de conhecimentos e prevenção de doenças. Obrigada. Bom dia, Dr. Wellison. Que prazer em tê-lo aqui com a gente, cara. Eu sou suspeito para falar, Dr. Wellison, sou um grande fã dentro do consultório, fora do consultório também. É uma grande referência para nós, assim como os outros convidados que vieram aqui no SupraCast. Doutor, mês de outubro, coincidentemente, a gente começou o SupraCast no mês de outubro, né? Ótimo. E a gente focou bastante no Outubro Rosa, né? Que é o mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama. Né? Passaram aqui pelo SupraCast alguns convidados da área de nutrologia, inclusive, falando a respeito muito de prevenção e conscientização do câncer de mama e saúde feminina. Agora a gente está entrando em novembro e não tem como não falar de Novembro Azul. Estamos na primeira gravação do SupraCast de novembro. A gente vai dar aqui o foco na saúde masculina, tá? E aí, doutor, vamos começar, o senhor é nutrólogo, né? Vamos começar falando de qualidade de vida, né? Isso. Alimentação. Vamos abordar um pouquinho aí o tema alimentação saudável. Como é que a medicina ela lida? No câncer de mama a gente abordou bastante isso também. Uhum. O quanto que é importante uma alimentação equilibrada, saudável para a prevenção de um possível câncer. Nós entendemos que assim, essa visão, esse foco, essa discussão em torno da saúde do homem, do Novembro Azul, ela traz assim uma atenção muito importante, um foco muito interessante. E nós sabemos que as pessoas estão vivendo mais, a expectativa de vida ela tem aumentado, né? Tanto em homens como nas mulheres. As mulheres desfrutam de uma expectativa de vida ainda superior ao homem. Isso porque as mulheres estão mais aptas, estão com a mentalidade mais aberta a buscar por atendimento, buscar por acompanhamento profissional, buscar por prevenir inúmeras doenças. E os homens, acredito que a conscientização, o despertar desse homem em busca de mais informações e de suporte profissional, principalmente na área médica, isso é de grande importância. E nós sabemos que as pessoas procuram viver mais, e é importante viver mais, falar em longevidade. É importante também viver mais e com qualidade de vida. É o que é mais interessante, é o que é mais importante. E quando se fala em alimentação, nós sabemos que nós somos, né, a nossa construção, funcionamento corporal, o equilíbrio do nosso organismo, pensar em harmonia, pensar em uma fisiologia aí, com homeostase, com equilíbrio, a gente pensa muito em
subsídio de bons nutrientes, suprimento alimentar com qualidade, uma alimentação que seja fornecedora de energia para a sobrevivência, fornecedora de condições para disposição física, disposição mental. Então, nós encontramos, né, no alimento, né, as nossas possibilidades de ter uma vida com mais qualidade, com um bom funcionamento do organismo e, ao mesmo tempo, prevenindo doenças. A gente sabe que a alimentação saudável, ela gera como repercussão, né, esse bom funcionamento. E, assim, a gente sabe que algumas patologias, como a bem mencionada obesidade, eu trabalho nessa área e tenho uma atuação específica, especializada nessa parte do emagrecimento. E a gente sabe que existe uma relação direta dessa alimentação com essa obesidade, assim como existe uma relação direta, né, da alimentação com a saúde cardiovascular. A gente sabe que existe uma relação direta com a prevenção de cânceres, né? Inúmeras doenças crônicas podem ser prevenidas e podem ser, assim, ter uma sobrevida, uma prevalência. A pessoa pode ter melhor saúde, uma melhor qualidade de vida e enfrentar melhor essas adversidades com uma alimentação saudável, com uma bandeira assim que merece todo o destaque, assim como vocês estão mencionando. A gente sabe que bons hábitos, né, o estilo de vida também, os exercícios físicos, eles entram como colaboradores. Em algum momento aqui também a gente pode falar sobre o câncer de próstata, alimentos que podem colaborar com a saúde dessa próstata, alimentos que devem ser evitados e que podem ser agravantes na saúde dessa próstata. Então, assim, hoje a gente vê uma interdependência quando se busca por equilíbrio entre corpo, mente, espírito. A alimentação, ela entra como um elemento aí fundamental na busca, né, dessa saúde, né, performance, qualidade de vida, né, autoestima e tudo mais. Tá tudo ligado, né, doutor? Tudo interligado. O senhor falou no início da sua fala a respeito da expectativa de vida da mulher, né? Quando a gente fala de homem, eu lembro que assim, o homem ele é sempre muito estereotipado por não procurar ajuda médica ou por procurar, né, só uns 45 do segundo tempo, quando assim, só para emergencial, vamos colocar Exatamente. assim. Ainda hoje é assim, você percebe essa... Porque, por exemplo, você trabalha com redução de peso. Sim, sim. Né? O seu foco é redução de peso. Sim, sim. Até para isso, o homem deixa para buscar ajuda só quando tá quase morrendo, né? Isso é muito cultural. A gente sabe que lá nos nossos antepassados, né, bisavô, avô, os avós, era muito comum ouvir, né, que eu nunca fui ao médico, nunca fui ao centro de saúde, nunca fui ao hospital. Motivo de orgulho, Isso, né? Como um motivo de orgulho, assim, que não precisou ou não teve uma necessidade que geralmente eles consideram como uma urgência, uma emergência, algo que às vezes até está mais agravado. E hoje a medicina, principalmente na área que eu busco por atuação, que é a nutrologia, a medicina do esporte, nós temos, né, o foco aí de uma visão mais integrativa e assim, a promoção de saúde ela é fundamental. Esse momento aqui de trocar ideias, levar consciência, levar informações de qualidade para as pessoas faz muita diferença. E a gente entende que, né, até os 40 anos é muito difícil o homem, né, procurar aí, o percentual de pessoas que procuram por prevenção, por um acompanhamento, por assim, investir na sua saúde, é um número muito pequeno e com o passar da idade acabam procurando mais pelas necessidades. A gente sabe que o homem é muito envolvido em produzir, em buscar, em sair
com o intuito ali de produção, de buscar por recursos, de ser o provedor, né? De ser provedor. E o próprio capitalismo, assim, ele gera nas pessoas uma competitividade, um certo assim, estresse, uma certa busca incansável por produção, sempre muito ocupado com um tempo assim que ele vem se tornando cada vez mais escasso. E assim, tempo assim para cuidar da própria saúde, infelizmente, né, anteriormente isso era muito mais comum. As pessoas tinham cada vez menos tempo. E hoje também tem cada vez menos tempo, mas a consciência vai mudando. Uhum. As pessoas entendem que tem um tempo de ouro, uma hora de ouro para alimentar, um momento ali sagrado para fazer uma boa alimentação, um momento sagrado para praticar exercícios físicos, né? Um momento de check-up, a gente sabe que é importante. Existem exames, né, que são importantes para o rastreamento e da condição de saúde, investigação, pesquisa, e isso pode favorecer um diagnóstico de alguma patologia, um prognóstico, determinar um tratamento. E assim, muitas vezes, até para só verificar que está tudo bem. E não tem nenhum problema a busca pelo centro de saúde, pelo profissional, pelo médico, só para checar. Isso é promoção, isso é prevenção de doenças. E é algo que se torna mais comum. Nós incentivamos isso. Incentivamos que as pessoas, né, façam essa reflexão. O momento de pandemia foi um momento de despertar das pessoas em relação ao investimento na sua própria saúde, na sua qualidade de vida. Pessoas com algumas condições, algumas patologias, alguns problemas cardiorrespiratórios, alguns problemas relacionados à composição corporal, a própria obesidade, né? Quem tinha obesidade ali teve mais dificuldades. Então, assim, isso levou a uma reflexão que uma busca incansável por produção, uma agenda abarrotada de afazeres, ele até quando, né? Até quanto isso tem sentido nas nossas vidas? Até quanto, né? Até quando, né, vale a pena deixar em segundo plano a sua saúde, que assim, e deixar de cuidar da máquina que na verdade produz tudo, que é você. Então, assim, questões de amor próprio, questão de investir em si e trabalhar principalmente a prevenção, é algo que vai se tornando assim louvável. Entidades, empresas, né, como este momento aqui, vem para discutir isso, ajudar na conscientização de pessoas em relação à prevenção. Isso, assim, a gente percebe que está melhorando e nós queremos melhorar mais ainda. E o preconceito de parar um pouco o trabalho para ir no profissional, para ir no médico, a gente vai quebrando essas barreiras e as pessoas têm como algo super importante hoje. Até porque também está mais do que provado que a produtividade, a produção, ela está intimamente ligada ao nível da qualidade da alimentação e da suplementação. Exatamente. Né? Tem estudos que, inclusive, indicam que muitas vezes a pessoa que procrastina não é preguiça, mas é uma alimentação, uma suplementação que está insuficiente. Não dá aporte para a energia, né? Não dá aporte para a energia. Sim. Né? E a sociedade já chama aquela pessoa preguiçosa. Né? Mas é uma falta de alimentação correta. Todo mundo numa correria. E assim a gente vê que cada vez se tem menos tempo para investir em si mesmo. Às vezes a pessoa come em pé, come no ônibus, come no carro, aí come um ultraprocessado, industrializado. Esse industrializado tem alguns componentes químicos, alguns conservantes que às vezes podem se tornar disruptores endócrinos, alterar a fisiologia do nosso organismo. Eles podem roubar energia nesses ultraprocessados. É muito comum a presença do açúcar refinado. Nós sabemos que o açúcar refinado está presente em muitos alimentos. Os carboidratos refinados, né, carboidratos simples assim, eles roubam energia, eles entram como fatores assim que podem prejudicar a disposição, a produção no dia a dia. E isso vai tendo um efeito cumulativo que pode gerar obesidade, pode gerar
inúmeras doenças crônicas e pode, inclusive, desencadear cânceres, né? Cânceres, vários tipos de cânceres e, inclusive, a saúde da próstata, o câncer de próstata pode ter uma influência mais que direta relacionada a esses hábitos, né? Principalmente alimentares e na falta de seleção do que comer, né? De ter um estilo de vida e o mais saudável. A gente vê uma relação direta e, como você mencionou, a produção tem uma íntima ligação com o bem-estar físico, mental, como essa pessoa está nutrida, se ela dormiu bem, se ela está descansada. Então, assim, não adianta muita correria, devemos fazer o que deve ser feito, né, para a gente ter, inclusive, colher bons resultados. Sim. E uma coisa que a gente percebe muito, né, doutor? O senhor está falando de alimentação, assim, o quanto antes existiam alguns conceitos antes e agora esses conceitos vão sendo quebrados por conta da atualização da medicina. Eu gosto muito de citar o exemplo do meu pai, assim, quando eu me lembro quando eu tinha meus 12 anos, assim, e meu pai ia no endócrino dava para ele uma tabelinha, assim, de alimentos, né, que não poderia comer de jeito nenhum. Aí lá tava ovo, abacate, né? Pão francês, e tinha um monte de coisa que não podia naquela época se consumir de forma alguma, e hoje todo mundo come ovo, vocês mandam a gente comer ovo pra caramba, nutricionista manda a gente comer muito abacate, né? Sim. Antigamente a gordura de porco era o que dava, hoje já é meio assim, pode, não pode. Isso. Existe muito essa cultura também, né, doutor? Aquela pessoa que está enraizada lá atrás, né, com hábitos antigos, e que é difícil agora ela também se adaptar a outros hábitos, vamos colocar aqui, mais atualizado, porque está muito forte nela, né? Isso. Com certeza. A gente sabe, assim, como você mencionou, os ovos, né? Assim, por muito tempo foi atacado, questão de colesterol e tudo mais. A gente sabe, assim, que ele traz inúmeros, né, nutrientes, benefícios, assim, para a saúde. A digestão de proteína, ela gasta mais energia, então assim, você quando busca por um emagrecimento, você tem possibilidade de queimar mais caloria digerindo proteína, o ovo, a própria carne magra, o peito de frango, tudo. Assim, a gente sabe que dá mais saciedade, a pessoa fica saciada por mais tempo, essa pessoa tem bons nutrientes, e aí, assim, e outros alimentos também, assim, a gente vai despertando a importância. A gente está tomando água, que a água de coco também tem uma colaboração muito interessante na parte de hidratação. E aí, assim, selecionar bem os alimentos é muito importante, sabe? Assim, a gente sabe que alguns comportamentos, a nossa própria rotina, alguns alimentos foram inseridos para serem conservados por mais tempo, né? E aí, hoje as pessoas, assim, tem muitas dificuldades e acabam comendo esses ultraprocessados, alimentos práticos que come-se rápido, né? A gente, um exemplo que eu dou, assim, bem interessante, é que um combo com um hambúrguer, às vezes um refrigerante, a batata ali, aquele combo ali, ele soma facilmente 1.000 calorias. E você come muito rápido. Nesse alimento tem uma alta densidade calórica. Às vezes você bate facilmente sua meta calórica. Sim. E nesse alimento também tem conservantes. Tem um açúcar no refrigerante, tem um açúcar nesse hambúrguer e tudo mais. Então, assim, a gente sabe que para comer 1.000 calorias aí em arroz, feijão, carne, salada, né? A nossa comida convencional, que é uma comida super importante e valiosa, né? A comida de verdade. Você deveria comer 1,5 kg dessa comida. Então, assim, é mais difícil. Então, assim, as pessoas têm compactado, assim, alta densidade calórica em menor quantidade de comida, e isso come-se de forma rápida e facilmente você ultrapassa metas calóricas, com muita facilidade adquire-se a obesidade, o sobrepeso. Então, assim, deve-se ter muita atenção nessa parte de seleção de alimentos, buscar os mais naturais possíveis. E a gente sabe que, eu vou citar alguns
alimentos assim que deveriam ser evitados, né? Boa, assim, boa. Na oportunidade, por exemplo, o álcool. O álcool é um alimento. O álcool, às vezes, está presente num vinho, por exemplo. A gente sabe que o vinho tem macronutrientes, micronutrientes, não é considerado um alimento. Então, assim, o álcool ele é extremamente calórico. Ele, assim, o metabolismo do álcool ele é dificultado, muitas vezes. Ele pode atrapalhar o rendimento físico, a disposição, a energia. Às vezes, você toma um álcool ali no domingo e você demora aí 2, 3 dias para recuperar. Às vezes no domingo você vai recuperar lá para quarta, quinta-feira. Às vezes a pessoa toma de novo e assim, vira um ciclo de indisposição, baixa energia. A gente sabe que esse álcool, quando se trata aqui de Novembro Azul, é um item também que tem potencial cancerígeno, né? Assim como o tabaco. Mas aqui falando sobre consumo, né, rotineiro ali, o álcool, ele assim alcança um patamar e desperta muita atenção, porque as pessoas agoniadas, as pessoas em uma vida, uma rotina muito corrida, às vezes tem um encontro muito pequeno com a família, dorme pouco e assim essas pessoas às vezes começam a ter um vazio existencial, às vezes começam a ter dificuldades, prazeres, né? Tem dificuldade em ter prazer no seu dia a dia, no seu bem-estar. O seu humor pode ser comprometido. E, às vezes essas pessoas buscam, às vezes em bebidas, ou às vezes em alguns vícios, às vezes no tabaco ou outros, uma forma de contemplar ou compensar esses seus vazios, essas suas dificuldades emocionais. Da mesma forma, nós temos assim alimentos que podem ser evitados além do álcool. A gente sabe que ao aquecer alguns alimentos em recipientes plásticos, a gente pode ter contato com substâncias, né, nocivas e que possivelmente podem ser cancerígenas. O próprio bisfenol A, BPA, né, um derivado aí de petróleo, e assim, pode entrar como um disruptor endócrino, alterar a nossa fisiologia. Inclusive o homem falando na função do testosterona, esse bisfenol pode ser um item que pode interferir, ele pode ir no sítio de recepção androgênica e interferir nessa fisiologia. Às vezes o homem tem até boa testosterona, mas no seu alimento às vezes tem esses itens que pode funcionar como disruptor. O alumínio também pode competir com esse sítio de recepção androgênica e a pessoa às vezes pode ter uma indisposição, falta de energia, alteração em virilidade, alteração em memória, cognição, não por uma testosterona baixa, mas às vezes por uma má alimentação. Então, assim, a gente sabe que tem alguns itens, dioxina também presente nesse plástico aquecido. Então, assim, existem compostos que podem ser prejudiciais, né? Prejudicial para a nossa saúde. A gente sabe que alguns alimentos que têm a presença, por exemplo, de amido, né? Carboidratos, quando são aquecidos, tostados, às vezes uma torrada super tostada ali, um churrasco sapecado, vamos supor, um biscoito, um arroz que queimou. O amido, de forma a sofrer aquecimento, às vezes acima de 120 graus Celsius, por exemplo, pode gerar compostos que são cancerígenos. A acrilamida, por exemplo, é um item que pode ser gerado por esses aquecimentos, esse tostar. E tem gente que gosta de tostados, queimados, sapecados. Então, isso pode ter um potencial assim, cancerígeno. A gente sabe também que alguns conservantes, como os nitritos, nitratos, presentes aí, às vezes no presunto, às vezes no peito de peru, às vezes na linguiça, no bacon, que são itens utilizados para aumentar, preservar essa validade por mais tempo. São itens que, assim, podem ter um potencial cancerígeno. Então, assim, é muito importante a gente ter uma noção disso quando a gente fala de prevenção, quando a gente fala de uma alimentação que possa, né, prevenir, ajudar em evitar cânceres de variados tipos, em especial próstata, que é o assunto assim mais focado nesse momento. E assim, os adoçantes, existem alguns adoçantes mais naturais, como a estévia, xilitol,
eritritol. São itens assim que são aceitáveis. E assim, a gente sabe que o açúcar é um grande vilão, pode trazer inflamações para os vasos sanguíneos, para o intestino. O açúcar ele pode favorecer a obesidade, que é um processo inflamatório para o nosso corpo. A obesidade é extremamente inflamatória. As células de gordura, né, os adipócitos, ao aumentarem de volume, se apertam entre si, se comprimem. E isso pode gerar citocinas inflamatórias, que assim, a inflamação crônica ela pode ter interferência em DNA, sim, pode ter interferência em DNA. Então, assim, selecionar bem esse alimento. O adoçante, tem alguns adoçantes como ciclamato, o aspartame, né? São assim, devem ser evitados. Né? Não que consumido uma vez ou outra vai gerar câncer, não é bem assim. Mas assim, é bom preferir os mais saudáveis e o excesso desses pode ser prejudicial. Então, assim, eu estou elencando assim de forma espontânea aqui alguns itens que podem ser cancerígenos e com certeza assim a próstata ela pode ser afetada também. Quando a gente fala de câncer assim de uma maneira geral, quais seriam os alimentos assim que seriam benéficos, se ajudaria? Agora. Então, assim, já ia entrar nisso aí. Isso assim. Hoje alimentar bem, que né, é um assunto que eu falo assim com propriedade, principalmente por estar envolvido na nutrologia, envolvido aí no processo de emagrecimento. A gente sabe que boas escolhas alimentares faz toda a diferença. A presença de frutas, principalmente frutas vermelhas, a gente fala-se muito em flavonoides, é muito debatido assim, os benefícios que algumas catequinas, epigeninas, a gente sabe que quercetina, alguns itens assim, advindos de uma boa alimentação assim, somente frutas vermelhas, itens vermelhos assim, podem colaborar no processo de ação antioxidante, né, no combate a radicais livres. Tem ação também anti-inflamatória. E assim, tem ação, propriedades também anticancerígenas, né? Então, assim, por exemplo, a cebola, o tomate, a salsa, a gente sabe que esses itens podem colaborar muito assim nesse processo de prevenção de algumas doenças. E assim, a gente entra falando também, você citou ovos, cereais, leguminosas, né? Assim, é muito importante. As gorduras, né, saudáveis, que é presente inclusive no abacate, que você comentou, que antigamente era criticado. Proibido, né? Oleaginosas, presentes assim, as nozes, castanha de Pará, castanha de caju, tem muitas gorduras saudáveis. Essas gorduras saudáveis podem colaborar assim, com essa parte de saúde, qualidade de vida, né? As carnes magras, né? O equilíbrio ali, o peixe, né? Boa fonte de proteína e é saudável. Sim. Então, assim, a gente pode, né, fazer um apanhado e colocar, né, tanto como eu critiquei alguns elementos que podem ser prejudiciais, cancerígenos, existe a possibilidade de você escolher, né, os mais naturais possíveis. A gente fala muito assim na expressão descascar mais e desembalar menos. Isso. Os industrializados, contendo conservantes, né? Tem um conservante também que eu não citei e é muito caramelo 4, 4-MI, presente aí nos refrigerantes, também que tem potencial cancerígeno. É claro que não tomou um pouco de refrigerante vai causar câncer, não, mas assim, o uso constante, repetido, exagerado de alguns itens podem ser fatores assim predisponentes a gerar alguns tipos de cânceres. Eu falei de forma assim rápida, mas com cunho assim voltado, né, para aumento de expectativa de vida, alimentação saudável, que o Samuel colocou aí inicialmente. Sim. E assim, algumas possibilidades também de boas escolhas. Você falou aí do Caramelo 4, né, que é muito famoso na Coca-Cola, né? E aí a gente tem aí, já que você está falando de refrigerante, surgiu aí no mercado a Coca-Cola Zero, né? Que está sendo motivo de muito
muito meme na internet, muita postagem, o pessoal incentivando o uso em dieta, porque aumenta a saciedade, contribui para você que gosta de tomar refrigerante, mas não quer chutar o balde. Até que ponto é interessante e até que ponto não é interessante, é nocivo? Então, assim, Coca-Cola zero, a proposta é que tenha 0 calorias. Isso. Na embalagem tem 0 caloria. Né? 0 açúcar. E realmente, assim, essa parte de calorias não é preocupante. Ela não vai alterar de forma significativa, assim, sua composição corporal pela presença de carboidrato, de açúcar ali, não. Mas, assim, a gente sabe que essa mesma Coca-Cola, ela tem corantes, ela tem conservantes. O próprio hábito de sempre consumir bebida gaseificada, assim, ela o exagerado, principalmente. É claro que uma vez ou outra, uma Coca Zero ali, 200 ml, sem grandes exageros de volume, isso aí não vai ser o problema para o ganho de gordura corporal, o fator cancerígeno, assim. A gente sabe que tudo deve-se ter bom senso em falar sobre, né? Então, assim, eu tenho muito bom senso. E, assim, ela realmente não tem calorias para mudar a composição corporal, ganhar gordura. Mas tem esses itens que não são benéficos para a nossa saúde. Tem conservantes, tem itens ali, inclusive adoçantes, né? Que podem comprometer aí o bom funcionamento do nosso organismo. Então, assim, é preferível sucos de baixo índice glicêmico, por exemplo, limão é muito frequente, é barato, é acessível. Limão é de baixa caloria. Você pode, não adapta ao sabor do limão, muito azedo. Pode utilizar adoçantes, como eu falei, stevia, xilitol, eritritol. Então, assim, o maracujá é de baixo índice glicêmico. Quando você mencionou, assim, de ganho de gordura corporal em dietas, né? Então, limão, maracujá, acerola, boa fonte de vitamina C. Então, assim, também tem baixo índice glicêmico. O morango também, baixo índice glicêmico. Alguns sucos, por exemplo, assim, uma laranja, o suco da manga. É preferível você comer a laranja no bagaço, nas fibras ali, você disponibiliza e tenha menor quantidade de frutose. Quando você bate algumas frutas, você gera muita frutose ali. A manga também é super campeã nisso aí. O abacaxi, às vezes, na rodela ali, com moderação. A manga também é bem interessante. Tem pessoas, assim, que acreditam que, por ser fruta, pode comer tá liberado, né? Não tem calorias, e assim, a gente sabe que tem glicose, tem frutose ali presente. E que toda inteligência é possível, sim, é importante na escolha desses alimentos. Como você mencionou, assim, a Coca-Cola zero, os refrigerantes zero açúcar, a gente sabe que pode ser uma alternativa em algum momento ou outro, mas a gente não incentiva, assim, um consumo corriqueiro exagerado, não. Mas pensando, assim, no que você falou sobre os receptores hormonais, né? Receptor de testosterona, por exemplo, se um conservante desse, se um corante, né, da Coca-Cola, ele atrapalha os receptores, ele não vai engordar a Coca-Cola zero, não vai engordar de imediato. Isso. Mas, se eles atrapalham os receptores, eles vão atrapalhar também no ganho de massa. De forma indireta, né? De forma indireta. Sim. Né? O refrigerante vem na embalagem plástica, pode ter bisfenol. Então, assim, é uma série de fatores que devem ser avaliados, mas, assim, nada vai superar a escolha do natural, daquilo que você descasca, daquilo que você colhe, daquilo que você sabe onde é produzido e que o natural é melhor. E aí a gente sabe, assim, quando você menciona disruptores endócrinos, a gente sabe que é muito frequente, às vezes, pessoas com níveis de testosterona bons, mas com indisposição, com alteração em função erétil, em desejo sexual. E às vezes, assim, é muito comum essas pessoas terem alteração em memória ou terem alteração na proatividade do dia a dia. E isso pode ser até por alguns desses itens competindo com esses itens ativos que a gente tem no organismo. Citamos a testosterona. E, ao invés desse item ir lá e agir, às vezes tem outros itens competindo e agindo primeiro, entende? Sim. O acúmulo de gordura corporal pode favorecer uma aromatização.
a transformação da testosterona em estradiol, estradiol em grande quantidade. Às vezes o estradiol tem até mais preferência para agir no sítio de recepção do que o próprio testosterona. Então, o que a gente tem, assim, percebe muitas vezes, pessoas com aumento de peso, pessoas que não selecionam bem os alimentos, assim, estando com dificuldades para fazer seus afazeres diários, ter um bom rendimento físico, mental, e assim, muitas vezes as pessoas enxergam o hormônio, o suplemento, como aquele algo mágico. A gente sabe que os suplementos, os bioativos, né, tanto manipulados ou presentes na natureza de uma forma, a gente sabe que ajudam na parte de qualidade de vida, de autoestima, de disposição, né, disposição física, mental, performance, proatividade. Mas a gente entende que a pessoa também deve selecionar e buscar pelo que é melhor para o seu próprio corpo. E a gente sabe que, na verdade, as pessoas têm muita noção do que é bom, mas se deixam, às vezes, se levar por prazer. Porque, às vezes, é mais fácil, né? O mais fácil é melhor, né? O mais fácil causa mais prazer, às vezes, né? Tem tudo isso, né? Eu digo que é o satisfazer o prazer momentâneo ali, né? Por isso que a gente sempre tem que estar preparado, questão de alimento, questão de suplemento, preparado para a rotina do dia a dia, né? Sem tem dúvida. que ter ali na bolsa, sei lá, um chocolate sem açúcar. A gente fala em planejamento alimentar, né? Ter à sua disposição, ter na sua casa itens que fazem bem para a sua saúde. Alguns itens é importante nem ter. Sim. Se você está fazendo uma dieta e na sua casa tem muito refrigerante, tem muita cerveja. É o que você vai tomar. Tem muito doce. O risco de você dar uma beliscada ali é muito grande. E às vezes você sai daquele foco, aquele que você tem. A gente fala assim que o ambiente ele influencia muito. Demais. E aí, assim, da mesma forma, a gente assim entende que as pessoas colocam a genética como algo ali que é o causador e decisivo para muitas coisas. A gente sabe que tanto para obesidade como para o câncer, né? Câncer, por exemplo, a gente sabe que 20% está ligado à parte genética e 80% está ligado a fatores ambientais. Aquilo que você vai comer, aquilo que você escolheu vai ter vai ser preditor, na verdade, vai ser às vezes mais influenciador nesse desenvolvimento de algum fator predisponente a câncer. A gente fala assim que a genética até carrega a arma, né? Mas quem realmente puxa o gatilho é você, nas suas escolhas. Tanto em relação à obesidade, a gente sabe que existe uma genética para obesidade, sim, mas assim, os hábitos, o estilo de vida pode interferir nesses resultados e nessa manifestação genética. Nesse segmento surge uma ciência que chama-se epigenética, que estuda os agentes, né, os cofatores ambientais, influenciadores nos fatores genéticos. Então, assim, o câncer é da mesma forma, e o câncer de próstata também da mesma forma. Então, assim, existem questões a serem pesquisadas de antepassados, de causas, assuntos familiares, sim, que pode predispor ao desenvolvimento, sim. A gente sabe que a idade, o avançar da idade, mas principalmente a alimentação, o estilo de vida, tem algo de fundamental importância e de decisão, assim. Se essa pessoa realmente tem essa condição, ela vai desenvolver ou não, né, o exercício físico, né, a retirada da pessoa do sedentarismo faz com que ela previne inúmeras doenças crônicas, inclusive cânceres. Doutor Wellison, vamos lá. A gente está quase estourando o nosso tempo aqui, mas a gente ainda tem uns minutinhos. Eu queria, para a gente poder ir já caminhando para o final, não tem como a gente falar... A gente falou muito de testosterona, enfim, mas não tem como a gente fechar sem falar mais um pouquinho desse tema, né? Doutora, nutrólogo, né? Sim. E os nutrólogos são muito conhecidos por conta de reposição hormonal. O pessoal geralmente procura, né, a área da nutrologia para essa finalidade, vamos assim dizer. Para a gente poder fechar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho de terapia de reposição hormonal para o homem. A gente sabe que tem muitos mitos, né? No caminho para cá eu vinha conversando com a Mônica, eu falava assim, rapaz, antigamente se acreditava que fazer reposição de testosterona
ou era para fisiculturista, né, para quem busca, né, aquele fim estético ali, ou ainda que fazer reposição de testosterona poderia causar câncer de próstata. Hoje a gente sabe que não é mais assim, mas eu digo a gente que está envolvido aqui nesse meio. Como é que é feito as possibilidades de terapia de reposição hormonal, segurança, colaterais, como é que é isso aí? É assim, o profissional médico, né, o médico clínico geral, o médico que tenha na sua formação, ele tem, é importante que ele tenha informações, responsabilidade, né, a nutrologia, endocrinologia, acaba que as pessoas assim que têm uma visão, o profissional que tem uma visão mais completa, uma visão holística, ele deve entender esse paciente, essas pessoas que ele acompanha ou que orienta no dia a dia, deve entender ele de uma forma mais ampla, mais completa. E assim, investigar algumas questões que influenciam a composição corporal, questões que influenciam o dia a dia dessa pessoa, a qualidade de vida, assim, nos desperta também a verificar hormônios de variadas formas, né? O médico, né, ele tem isso na formação e ele é capaz de pesquisar essas questões. E em especial a testosterona. Assim, eu falo da testosterona com muita responsabilidade. É um hormônio, acaba sendo um medicamento que às vezes ele deve se ter muita atenção e não deve ser usado assim como um oba-oba, algo que assim que deve fazer parte de uma rotina comum. Ou a gente sabe que de forma com a pirataria, de forma paralela, existe um manuseio muito frequente desse hormônio. Os famosos undergrounds, né? Undergrounds, e assim a gente sabe que a testosterona ela tem como é tida como um milagre, um diferencial, assim, principalmente falando em saúde do homem. Sim. A gente sabe, assim, que ela realmente é importante e é a que faz desenvolver os caracteres, né, sexuais, masculinos, caracteres que marcam o homem ali. A mulher também tem testosterona e tem uma importância fundamental para a vida da mulher. E, assim, ao falar de testosterona, a gente sabe que o dia a dia, o estresse, alteração no sono, alteração na alimentação, desgastes físicos, mentais, podem interferir, com certeza, na produção, no equilíbrio desse hormônio, que é a testosterona. E, assim, é muito comum perceber, né, num homem com uma rotina normal ali, a partir dos 30, 35 anos, a gente perceber declínio desse hormônio. Acima de 35, 40, muitas vezes existe uma aproximação de que a cada ano que se passa, em torno de 1% dessa produção ela é diminuída da testosterona. A gente sabe que nosso dia a dia ele é marcado por esses itens que nós colocamos aqui, disruptores endócrinos. A gente sabe que é marcado por essa má alimentação, por maus hábitos e estilo de vida ruim. Tem homens com 25 anos já com um declínio hormonal de testosterona. A gente deve investigar qual que é essa causa, se é pelo estilo de vida, se é por um problema primário de produção, se é algum fator que está inibindo o estímulo lá da hipófise, né, para essa produção, ou se é um problema testicular. Então, assim, existem vários fatores a serem pesquisados. E, assim, uma vez diagnosticado e confirmado o hipogonadismo, que é um problema nessa produção desse hormônio, a gente entra como profissional, a gente deve, assim, buscar sempre por pesquisas e sustentação científica para, assim, fazer essa abordagem quando há uma necessidade real. Essa deficiência de testosterona ela pode gerar no homem, em especial aqui, que a gente está falando, alterações na memória, na disposição do dia a dia, a proatividade, o poder de decisão. Às vezes, coisas simples no dia a dia que o homem tem que ir para cima. Às vezes, assim, homem, atitude de homem. Então, assim, às vezes aquele cara indeciso, aquele cara mais apático, baixa estima, assim, pode ter uma influência desse hormônio. Eu ia te perguntar se existe um time, o cara,
preciso procurar ajuda. Sentiu, tem algum sintoma, aí você está me dizendo cansaço, memória, proatividade, pode ser um sinal, então? Podem ser sinais. O homem se encaixando aí nessa faixa etária que você está falando. Podem ser sinais, atração na memória, na libido, né? O desejo sexual, a virilidade, ela é muito comumente associada à testosterona. Mas a gente sabe que a testosterona está influente, exerce influência na composição corporal, aumento de gordura da região central, abdominal, visceral. A gente sabe que a testosterona ela está envolvida em variados fatores, né? Em saúde cardiovascular, e assim, massa muscular, em saúde óssea, a geração de osteoporose. Então, inúmeros fatores, né, podem ter uma influência pela testosterona. Não só virilidade, não só sexualidade ali, ereção, desejo sexual, ela está envolvida em várias funções, vários fatores, e também ela não deve ser colocada como um item milagroso, testosterona para todo mundo. Deve ser analisado de forma particular, individual, a visão personalizada de cada pessoa, cada indivíduo, uma visão individualizada. Sim, ela favorece uma assertividade na nossa conduta, no nosso tratamento, na nossa escolha de como conduzir esse paciente. Então, assim, às vezes uma indisposição, uma baixa energia pode ser uma depressão. A testosterona também pode levar a depressão? Sim. Pode levar a uma baixa estima? Sim. Mas, assim, não quer dizer que tudo vai ser pela testosterona. Devemos investigar também outros fatores, às vezes uma função da tireoide, às vezes outros hormônios podem, né, atrapalhar esse dia a dia do homem. E assim, quando eu falei com muita responsabilidade, a gente deve falar sobre esse item, porque às vezes pessoas que trabalham nessa área de performance, qualidade de vida, às vezes imaginam que a gente utiliza uma fórmula mágica, e às vezes assim é hormônio para todo mundo, não é por aí não. Assim, cada pessoa deve ser avaliada os seus micronutrientes, macronutrientes, o que é ingerido, o que não é ingerido, qual que é o estilo de vida dessa pessoa. Então, assim, não existe uma mágica para resolver o problema de todo mundo, não existe um único item ou um remédio para emagrecer que resolve tudo. Ou seja, eu posso ter um paciente fadigado ali, cansado, com uma testosterona no nível bom. Sim. E esse cansaço, vamos colocar aqui, depressão. Eu posso ter um paciente depressivo com uma testosterona boa. Pode, sim. Com certeza. E isso pode ser outro fator. Pode ser outro fator. Então, assim, devemos investigar vários fatores. Isso é responsabilidade. É um profissional agir com ética, com coerência, com o que é dada a nossa missão. Então, assim, principalmente quando se fala, né, nessa parte de reposição, a gente sabe que se existe realmente a necessidade, aí o ideal mesmo é repor, é colaborar com esse homem. Que é muito pior você deixar ele em baixa testosterona, com medo de agir, intervir. Então, assim, o profissional... Tem muitos profissionais que trabalham com tabus antigos. Tabus que vai causar câncer, que vai causar isso ou aquilo, entendeu? E aquele homem precisa levantar, senão ele não vai viver, não vai ter vida, né? Assim, a gente sabe que também é rotulado, testosterona é vida, ele pode dar vida, ele pode dar disposição, principalmente para aquela pessoa que tem deficiência. Então, assim, se há necessidade, a gente como profissional deve ir para cima. Ou seja, não é uma coisa assim que você vai generalizar para todo mundo, mas também não dá para você ficar com medo de suplementar na hora que tem. Tem justificativo, vamos para cima. Vamos para cima. De que forma? Isso, o gel transdérmico, você perguntou as maneiras, o gel transdérmico, não é? Não é tão interessante, às vezes o homem não vai lembrar toda hora de estar passando. Às vezes essa absorção pode ser errática, pode ter oscilação de níveis, né? Os ésteres injetáveis, né? Cipionato, 1-decanoato, 1-decilato, existe o propionato, né? Existe enatato, existem variadas possibilidades de estar intervindo com injetáveis. A gente sabe que às vezes eleva níveis suprafisiológicos, isso aí pode trazer efeitos colaterais. E assim, quando se trata de buscar por uma saúde e qualidade de vida, a gente não quer que esse homem tenha esses níveis suprafisiológicos, né, elevados e tal. Problema, às vezes, de excesso de DHT, inclusive falando de próstata, a gente sabe que pode ser prejudicial. Não que a testosterona ela causa câncer, né, que assim, foi muito badalada aí no passado. A gente sabe que pessoas, às vezes, até com diagnóstico de próstata, câncer de próstata, assim, tem uma sobrevida maior, com níveis bons de testosterona. Então, assim, claro que
Se o homem tem alguma observação, aumento da próstata, hiperplasia prostática, não deve se intervir e colocar um hormônio ali sem fazer um estudo, diagnóstico, rastreio antes. Então, assim, tudo deve ser analisado. A gente sabe que o homem com bons níveis de testosterona, inclusive aqueles que têm câncer de próstata, pode ter uma sobrevida melhorada. E ele também, o testosterona não é um causador. E assim, quando há necessidade e assim justificada o uso, ele pode tirar um homem de um fundo do poço. E aí, assim, isso aí, hein? Forte isso, hein? E assim, o profissional, diante de informações de qualidade e com a visão completa desse paciente, ele pode intervir, ajudar, colaborar. Então, assim, o gel é uma possibilidade, os injetáveis também são possibilidades. Via oral, por muito tempo foi utilizado, ele não é tão, assim, a gente sabe que a efetividade não é tão legal. Então, assim, os implantes hormonais nada mais é do que hormônios semelhantes ao que nós produzimos, que isso de forma compacta, ao invés de ser injetado, ao invés de ser passado na forma de gel, isso é compilado num tubo cilíndrico e isso é colocado embaixo da pele para ter uma liberação gradativa programada e atingir níveis, inclusive fisiológicos, imitar essa liberação que é feita no nosso dia a dia. Então, assim, às vezes é muito atacado, muito bajulado. Também não deve ser colocado como uma mágica, né? Ele deve ser utilizado com responsabilidade. E é uma grande possibilidade, com comprovações científicas, que gera resultados e, assim, traz como opções na parte de reposição que você perguntou. E aí, eu deixo que, assim, essa disfunção, um distúrbio, né, androgênico, do envelhecimento masculino, né, que é um termo muito utilizado e melhor utilizado do que uma andropausa, que antigamente falava-se, né? A gente sabe que o homem tem um declínio ao longo dos anos desses níveis hormonais. Ele não tem uma pausa assim tão característica, tão abrupta, como às vezes as mulheres enfrentam essas dificuldades. Então, assim, o homem deve alimentar bem, deve viver de uma forma saudável, estilo de vida, com exercício, como um fator assim colaborador, deve fazer boas escolhas, né? Deixar de lado alguns vícios que são extremamente prejudiciais. Eu destaco novamente o álcool, o tabaco, com itens assim que são colaboradores e predisponentes, assim, campeões aí na parte de geração de cânceres. E é importante que, né, nesse momento de Novembro Azul, que a pessoa assim, procure viver com qualidade de vida e ser feliz, né? E assim, uma pessoa estressada, uma pessoa muito abarrotada de afazeres, o estresse, ele gera oxidação, gera a possibilidade de radicais livres no corpo. E isso pode favorecer um câncer. A gente deve buscar por equilíbrio. Trabalhar, produzir é muito importante. Cuidar da saúde é muito importante. Inclusive o homem deve deixar um tempo de ouro, uma hora de ouro para ir num profissional, uma hora de ouro para ir na academia. Isso não é demérito, isso não é um homem desocupado que faz isso, né? Sim. É tempo de qualidade, né, doutor? Tempo de qualidade, também, focado né? no futuro. Muitas vezes ele é responsável, né? A gente culturalmente sabe que o homem ele assume uma posição de chefe de família, ele assume uma posição de chefe de produção e essa produção ela vai ser com certeza otimizada com esse homem tendo uma saúde, uma performance melhorada, uma autoestima melhorada, uma qualidade de vida melhorada. Então, assim, ele vai ter como repercussão, né, maior produção, um bem-estar na sua casa, um relacionamento com a esposa, com qualidade, né? Assim, inclusive a interação, a parte sexual bem funcional. É um homem que dorme bem, um homem que produz bem, é um homem que se dá bem na sua empresa, no seu trabalho, com todo mundo, um bom relacionamento. Tudo isso vem de um conjunto, né? E deve-se existir um equilíbrio, né? Sim. Até Corpo, mente, espírito. Então, assim, não adianta só um fera que é o dono da empresa gigante e o cara que trabalha demais e assim, trabalha 20 horas por dia
não deve se levantar somente essa bandeira de sucesso. É importante que o sucesso esteja em várias áreas, né? Até porque, né, assim, vamos falar a verdade. Quando o cabra se fecha muito, né, no mundo dele, assim, tipo, não vou procurar ajuda, vou produzir, tem que trabalhar, tem que botar dinheiro. Vamos colocar aqui, um pouco até egoísta, né? Porque assim, quando você vive, eu, por exemplo, eu tenho um filho, né? Você não vive só para você, né? Eu vivo para minha família, eu vivo para minha esposa, eu vivo para meu filho. Eu quero ter oportunidade de ver meu filho crescer e acompanhar esse crescimento dele, de ver o crescimento da minha família. Muitas vezes, quando você tem um cara aí que se fecha, né, desse jeito, né? Não, eu vou viver aqui, eu vou beber, não vou procurar ajuda. Você tem ali um cara limitando a vida dele só a ele mesmo. Né? Pensar mais, né, nos seus, vamos colocar assim. Exatamente. Cuidar de você não é só cuidar de você. A gente sabe assim, quando você coloca esse assunto, por muito tempo esteve entre tabus e assim, a gente sabe que o homem muitas vezes sofreu calado, muitas vezes sofreu ali fechado no seu mundo. Dispor uma dificuldade para um profissional, né? Para a ciência que está de portas abertas para receber essa pessoa. E o profissional é muito importante que ele esteja capacitado para acolher essa pessoa de uma forma assim, diferente, e que essa receptividade ela deixa ele mais confortável ao se abrir. Quer dizer que porque é homem precisa ser aquele fortão do bicho mundo, bruto, aquele super-herói que às vezes tem uma dificuldade no sono, ou às vezes que num dia exaustivo não conseguiu ter uma ereção, ou às vezes que num dia exaustivo ele não conseguiu fazer todas as tarefas do dia. Então, assim, nós como seres humanos, nós somos sujeitos a falhas, a dificuldades. E essa dificuldade, uma vez exposta para pessoas competentes, elas colaboram muito assim na conquista de, né, mais saúde, mais qualidade de vida e na prevenção, sim, de doenças, que é o resumo nosso aqui, né, dessa bate-papo de hoje, que foi super importante e deveria ter aí mais tempo. Eu acho que a gente conversaria bem mais. O assunto é bem envolvente, né? Gente, assim, eu sei que o nosso tempo já ultrapassou, já foi, mas assim, veio no meu coração e eu tenho que contar uma história aqui. Epa, vambora. Tá? Então vamos lá. Traz mais água. Falando justamente, né, do homem que se cuida, do homem que se preocupa com o futuro. Eu vou dar um exemplo, 2 exemplos que aconteceu na minha família, né? Meu pai e meu tio. O meu pai, ele até mais ou menos seus 35 anos, ele fumava, bebia, mas aí parou de fumar, parou de beber, do tanto que bebia, né? E começou a se cuidar, né? Se cuidava com caminhada, alimentação super saudável, né? Fazia o exame, faz até hoje o exame todos os anos da próstata. E aí, com 74 anos, ele foi diagnosticado com câncer de próstata, né? Do outro lado, meu tio, uma vida mais desregrada, com 50 anos foi diagnosticado com câncer de próstata. Meu pai, como ele fazia o exame anualmente, ele foi diagnosticado quando o PSA dele estava em torno de 6. Levantou, né, a fumacinha, sim. Foi atrás e realmente diagnosticou o câncer. Esse meu tio, que não fazia o exame anual, quando chegou a diagnosticar, o PSA dele estava com mais de 20. Se eu não me engano, 22 ou 24. Eu morro de medo disso aí. Ó. Então, assim, resumindo tudo, meu pai, com 74 anos, ele tratou o câncer de próstata com, acho que 20 sessões de radioterapia. Esse meu tio, e aí meu pai tá bem, graças a Deus, tá bem. Esse meu tio, ele fez cirurgia, fez radioterapia e até hoje faz hormonioterapia. Né? Já tem, esse meu tio, ele foi diagnosticado alguns anos antes que meu pai. Meu pai já se tratou, hoje ele está com 78 anos. Meu pai já se tratou e está bem, está com alta já, né? Só faz o rotineiro de PSA. Esse meu tio já tem alguns anos já, né, que ele fez todo. E até hoje, até esse mês, por exemplo, ele faz hormonioterapia.
Isso, Então, a gente sabe assim que o cuidado, né? Assim, a prevenção que seu pai teve, que o homem deve ter, tabus, a gente sabe que se exames assim simples, como o toque retal, Sim. né, que não se deve ter preconceito, Fruto de muito estereótipo. preconceito. É, e assim, é um assim- exame rápido, um exame barato, que qualquer médico, né? Em especial, a gente levanta a bandeira da urologia, Urologistas. assim, que tem um lidar corriqueiro com essas questões. E, assim, é muito importante, né? Existe rastreamento aí com PSA, que você citou, às vezes biópsia no momento certo, ou às vezes ultrassom. Então, assim, existe algumas possibilidades em verificar e diagnosticar o quanto antes, né? Essa patologia que chama muita atenção por acometer milhões de homens, né, no mundo, né? Então, assim, a gente sabe, assim, que está entre os campeões, né? sim. Perde aí para câncer de pele e tudo. Assim, um momento assim de grande importância porque é algo muito real. Na sua família você acabou de citar 2 casos. 2 casos que... Então, E olha que assim, bacana, né? Pura prevenção. pura Pura prevenção. prevenção, E assim, tudo bem, assim, foi a prevenção de todos os anos fazer o exame, mas também foi uma vida toda se cuidando. O pai Né? da O Mônica é organismo... um monstro, cara. Isso é doido. Seu Tobias é bruto demais. 78 Entendi. anos, anda a Bicho é um cavalo, monstrão, Esse anda a cara. cavalo até hoje, vai pra fazenda, Magnífico. sabe de tudo da fazenda, tudo em cima do cavalo dele. entendi. Vê tudo, Consciente, ativo, né? consciente, ativo e se cuidou, sabe? Cuidou. E é engraçado que os dois praticamente é da mesma geração. Né? Assim, o seu pai é um pouco mais velho, pelo que você falou, né? Mas assim, não é tão mais velho assim. Teoricamente, o mais novo deveria ter se cuidado mais, né? Assim, né? Isso. É um Sim, choque já- de gerações aí, se você for pensar A nesse contexto. gente percebe assim que é tudo que a gente falou, né? As pessoas que dão maior importância e preocupam, focam mais em prevenção, elas têm a chance, né, de ter uma sobrevida melhor. E assim, hoje viver com qualidade de vida assim, é tudo que se justifica. Os esforços de escolhas, de busca e correr atrás, e de tratar, e de prevenir, de fazer exercícios físicos. Sim, e assim, e é real, né? Esse exemplo que eu dei aqui mostra Real. que realmente é real a questão de se cuidar, a questão da prevenção, né? O quanto muda a vida de uma pessoa e de uma família. Com certeza. De uma família, tá? Era isso que eu ia falar, ó. Isso. É assim, é de uma família. É isso, cara. Isso. É aquilo que eu tava falando antes, né? Quando você não se cuida, quando você não se previne, é você se fechar no seu mundo e dizer assim, é só eu que vou viver, né? E quando, na verdade, seu pai tem você, né? Sim. Tem o Marcos, né? Tem a Fazenda, olha quanta coisa. Porque vamos falar a verdade, câncer de próstata, ele é mortal, né, doutor? Sim. Né? Entendeu? Então, assim, olha quanta coisa a pessoa lá abre a mão, né? Quando ela fala assim, não vou me cuidar, né? Existe um meio onde essa pessoa vive e existe, né, pessoas ali envolvidas com ela, a família e tudo assim. É muito importante que o homem se valorize como pessoa, como ser humano, né? Hoje, assim, o amor próprio, a valorização, assim, ela é muito importante. Quando você pensa assim, você se cuida mais, você procura viver melhor, né? Valorizar essa dádiva, esse privilégio que você recebeu da vida, né? Respirar grato, assim, todos os dias. Grato a Deus por, né, você existir, você estar envolvido com várias pessoas, ajudar pessoas, ou, né, tá nesse meio aí. E assim, uma pessoa é muito importante. Quando ela cita aqui, né, você citou que afeta uma família, afeta um conjunto, um trabalho. Então, assim, isso gerar essa autovalorização, esse amor próprio é muito importante, né? Sim. E a gente sabe, assim, que eu sou muito grato a Deus, e a gente sabe que por uma pessoa, né, Deus move o mundo inteiro. Então, assim, uma pessoa é muito importante, né? Você é muito importante, né? Como pessoa, como ser humano, o homem, ele é muito importante e, assim, a autoestima dele deve ser valorizada e ele produz mais quando ele tem essa consciência. Então, assim, é algo que a gente vai bater sempre nessa tecla. E a promoção de saúde, né? Ela
atitudes como essa de falar sobre saúde, sobre valorização, sobre, né, futuro saudável, longevidade, né, são louváveis e de grande importância. Sim. Bom, rapaz, tem assunto, né? Hoje, esse episódio aqui, ele foi uma montanha-russa, né? Foi. A gente finalizou aqui quase com um café filosófico aqui agora, né? Mas, nossa, Mas olha, assim, com certeza foram informações de muita qualidade. Não, foi lindo. E assim, Meu Deus. por Deus, a gente vai mudar a vida de muita gente Com que certeza. assistir esse episódio aqui. Isso é louco. Eu, assim, sempre, desde quando eu atuava na odontologia, busquei por ações, assim, beneficentes. Eu fui privilegiado, assim, pela minha história, minha condição de vida mesmo. Assim, fui contemplado por Deus nas minhas formações. E, assim, eu entendo como uma responsabilidade retribuir para as pessoas no nosso dia a dia e colaborar. Às vezes, uma frase que eu falei aqui, ela pode significar muito na vida de uma pessoa. Sim. E, assim, ter esse engajamento, né, social, preocupação com o próximo, ele supera qualquer reconhecimento, qualquer ganho financeiro, qualquer atitude do tipo. Então, assim, eu gosto de participar desse estilo de promoção de saúde, atingir pessoas, formar multiplicadores de conhecimento. E, assim, minha vida foi sempre pautada com esse intuito. E no meu dia a dia, às vezes, no troca de ideias no consultório, sempre eu deixo uma frase, sempre eu deixo uma mensagem, sempre eu acredito que eu posso tornar a vida do próximo, do meu paciente, das pessoas que convivem comigo, meus parentes e amigos, assim, eu posso tornar melhor a vida dessas pessoas. E, às vezes, assim, frases ditas aqui, mensagens ditas aqui pelo Samuel, por Mônica, por mim, assim, podem colaborar. E eu vou ficar muito feliz se ajudar a vida de muitas pessoas. Uma grande verdade. De uma eu já estou super feliz. Né, doutor? Uma grande verdade, né? Igual o Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo que eu gosto muito, fala, né? Assim, o que eu vou deixar aqui quando eu for embora dessa vida, né? Exato. É o que a gente está fazendo aqui, né? Eu falo muito nos treinamentos que eu dou lá na Suprafarma para as meninas, assim, a gente tem que ter muito cuidado porque a gente mexe com vidas, né? Então, o senhor mexe com vidas no seu consultório, a Mônica, quando vai para dentro do laboratório manipular, também mexe com vidas, né? Então, assim, o que a gente está fazendo aqui é exatamente isso que você falou, é a promoção da vida, a promoção da saúde, levando, a gente brincou no início, né? Que é quase um serviço de utilidade pública, né? Levando informação de qualidade. Pessoal, nós conversamos aqui com o doutor Wellison Carvalho. Isso. Cirurgião dentista, médico, nutrólogo, medicina do esporte, perito, rapaz, cabra faz de tudo. Tem muito estudo, viu? Assim, né, graças a Deus a gente teve esse privilégio, assim, de buscar sempre conhecimento, né? Assim, eu me considero, né, diante dessas formações, levanto a bandeira aí do emagrecimento, da hipertrofia, assim, da medicina do esporte, nutrologia, né, como uma bandeira assim que a gente está pautado e discutindo aqui nesse momento. Assim, eu me considero alguém muito humilde que aprendo todos os dias e inclusive aprendi hoje com vocês uma informação que ela falou, que você falou, com certeza marca o nosso dia a dia e assim tem esses currículos assim, mas mostra assim que eu sou sempre proativo, com vontade de aprender, sempre buscar por conhecimento. E esse conhecimento que eu busco, ele tem que ter sentido, ele tem que colaborar, ajudar a vida de pessoas. Né? Sim, sim. Mônica, Muito vou passar a bom. bola para ti. Olha, doutor Wellison, foi muito bom, tá? Prazerzaço mesmo de tê-lo aqui. Gratidão por ter vindo, por ter saído do consultório para vir atender a gente, tá? Você falou uma parte ali que me chamou muita atenção e que é justamente o motivo desse nosso quadro, que é a personalização do tratamento, né? Quando você falou, não é dar testosterona para todo mundo, é avaliar cada caso para ver o que cada um individualmente precisa para melhorar a vida. Exatamente. Tá bom? Muito obrigada e espero tê-lo aqui numa próxima oportunidade. Claro, sim. Bons temas podem surgir aí e eu me coloco à disposição. E assim, para somar com vocês, com esse objetivo, foco, né, que é melhorar a qualidade, né, de vida de pessoas, saúde de pessoas. E eu sou super grato e agradeço pela oportunidade. Um grande abraço a todos, né, e me coloco à disposição para somar com vocês. Obrigada. Bom demais.